Diário de um Mago Morto. Capítulo 391. Imediatamente, os olhos de Kira se arregalaram 1 centímetro. Ela estava apenas provocando Saul, mas não esperava que esse rapazinho ousasse responder. Ela olhou para Gorsa com alguma confusão, apenas para ver que, embora o homem tivesse os olhos fechados, as bandagens ao redor de sua boca estavam claramente se levantando em um sorriso. TCH. Kira finalmente não aguentou mais. Ela se virou e foi embora, mas depois de apenas alguns passos parou, virou a cabeça ligeiramente para longe dos dois e perguntou. A aruba de Kenas está prestes a tentar avançar para a 2ª classe novamente. Quer que eu vá matá-lo? Mas Gorsa simplesmente disse preguiçosamente. Vocês acabaram de atacar os derivantes da Terra. A Academia Byton já deve estar em alerta, enviando pessoas ansiosamente para proteger Kenas. Afinal, qualquer que seja o lado derrotado, isso afetará sua posição e seus lucros. Com a sugestão rejeitada, Kira saiu furiosa, cavalgando seu pássaro voador. Saul, no entanto, notou algo. Dessa vez, Kira não havia mencionado sua irmã. Ela já sabia do progresso do experimento de ressurreição do mestre da torre? Ou havia outro motivo? Depois de mais meio-dia, a carruagem finalmente retornou à Torre do Mago, entrando no corredor de embarque externo no 1º nível. Normalmente as carruagens tinham que parar ali. Tanto o veículo quanto os passageiros eram registrados e inspecionados antes de prosseguirem separadamente. De acordo com o protocolo, um aprendiz de mago de 2ª categoria se apresentou para registrar a carruagem e seus ocupantes. Saul foi o primeiro a abrir a porta e descer, tomando a iniciativa de explicar o assunto ao aprendiz que se aproximava. Ao perceber que a pessoa dentro da carruagem não era ninguém menos que o raramente visto mestre da torre, o aprendiz ficou completamente tenso. A caneta em sua mão esquerda tremia violentamente, incapaz de colocar qualquer coisa no registro. Saul lhe deu um sorriso compreensivo, mas não pôde oferecer nenhuma ajuda real. Quem imaginaria que o mestre da torre entraria pelo portão da frente hoje? Felizmente a ajuda chegou naquele momento. O mestre da torre voltou? Gudo veio correndo, empurrando o aprendiz para o lado sem cerimônia. O aprendiz aproveitou a oportunidade para se esconder rapidamente num canto, visivelmente aliviado. Saul imediatamente notou Kelly correndo meio passo atrás de Gudo. Quando Gudo parou repentinamente diante da carruagem, Kelly parou meio metro atrás dele, acompanhando perfeitamente seu ritmo. Claramente, ela estava acostumada à natureza irritável de seu mestre. Percebendo o olhar de Saul, Kelly, que manteve o rosto inexpressivo durante todo o caminho, de repente e rapidamente piscou seu olho direito para ele. Então ela rapidamente retornou à sua expressão fria e metálica de sempre, ficando rígida atrás de Gudo. A Kelly também voltou? Será que ela completou o experimento desta vez? Saul estava feliz, mas também confuso. Ela não tinha ido ao Castelo Negro alguns dias antes? Alguma coisa deu errado? O que houve? Gorsa se abaixou e saiu da carruagem. No momento em que ele emergiu, todo o corredor do 1º andar ficou em silêncio. Todos levantaram suas cabeças, olhando para o mestre absoluto da Torre dos Magos. Mestre da Torre, Gudo de repente pareceu querer vomitar, mas antes de Gorsa, engoliu à força. Quanto ao adesivo, a pesquisa do meu aprendiz fez uma grande diferença. Sem hesitar, ele empurrou Kelly para frente, exibindo orgulhosamente sua conquista. Kelly olhou para o imponente mestre da torre, mas só conseguiu ver um vislumbre de seu queixo rosado sob a capa. Mesmo com sua personalidade ousada e teimosa, ela só conseguia mexer os lábios, incapaz de falar imediatamente. Gorsa não tinha pressa. Olhou ao redor, notando que quase todos estavam paralisados, e sorriu para Gudo, para o 19º andar. Gudo assentiu e então os 3 desapareceram imediatamente. Saul ficou ali parado, atordoado. Ele também fazia parte do experimento de ressurreição. Por que não o trouxeram junto? Ou Gorsa estava limitado a teletransportar 2 pessoas ao mesmo tempo? Deixado para trás, Saul lembrou-se do que Gudo havia dito. O adesivo deve ser a substância que Gorsa mencionou anteriormente, algo que ajudaria o corpo espiritual de Yura a se fundir com o novo recipiente. Ele não esperava que Kelly, que estava focada em pesquisar toxinas radioativas metálicas, acabasse participando do experimento de ressurreição por causa disso. Parado no corredor lentamente movimentado, Saul vasculhou sua mochila comprimida. Ele tirou o colar que Kelly lhe dera, imaginando como poderia estar relacionado ao adesivo. Ao mesmo tempo, ele avistou o caderno de matéria cinzenta que o Sr. Byron lhe dera. Na verdade, a solução de matéria cinzenta também pode ajudar a fortalecer a alma, outra boa opção para aumentar a força da alma. Ele decidiu verificar pessoalmente mais tarde no 2º armazém e então perguntar ao Sr. Byron se ele gostaria de entregar o caderno ao mestre da torre em troca de alguns créditos. No entanto, Saul não planejava arrastar Byron para o experimento de ressurreição. Ele não sabia o porquê, mas tinha um pressentimento de que se envolver demais poderia não terminar bem. Basta olhar para Concha e Ivan. Entre os aprendizes do mestre da torre, apenas Eivord parecia estar vivendo normalmente. Nem mesmo o próprio Saul podia garantir que, se perdesse seu valor, sobreviveria em qualquer forma reconhecível. Claro, ele ainda tinha confiança em seu próprio destino. Foi uma pena que Kelly já tivesse sido empurrada para a frente do mestre da torre por Gudo. Se não fosse apenas um adesivo, ela provavelmente não teria que pagar um preço tão alto. Naquele momento, outra carruagem passou por Saul e parou na saída, esperando passageiros. Assim que parou, 2 figuras encapuzadas saíram correndo de uma passagem lateral.
Quando o primeiro embarcou na carruagem, Saul olhou distraidamente e sob a sombra do capuz viu um rosto familiar. Sr. Byron? Saul piscou. Ele está saindo? Ele se aproximou, inicialmente só querendo dizer olá, mas então avistou a segunda pessoa escondida sob a capa. Era Gero. Saul lembrava claramente que Byron e Gero praticamente não tinham relações um com o outro, e Byron sempre foi indiferente aos membros mais antigos da sociedade de ajuda mútua. Ele era um solitário e nunca se envolvia proativamente com eles. Um mau pressentimento tomou conta do coração de Saul, seus instintos gritando que algo estava errado. Ele apressou o passo, querendo ver melhor, mas naquele momento, uma terceira pessoa surgiu da passagem, bloqueando seu caminho. Saul olhou para cima e viu o rosto sorridente de Locai. Olá, Saul. Boa tarde, Sr. Locai. Saul assentiu levemente sem parar e contornou. Locai levantou uma sobrancelha e seguiu logo atrás de Saul. Sr. Byron, o senhor está saindo? Saul chegou à carruagem e esticou o pescoço em direção às pessoas que já estavam sentadas lá dentro. O primeiro a se virar foi Gero, com seu habitual sorriso maroto. Temos uma missão lá fora. O quê? Você quer entrar? Por mim, tudo bem. Saul ignorou Gero e olhou para Byron. Byron virou a cabeça lentamente na direção de Saul e assentiu lentamente. Milímetros. Parecia normal o suficiente. Gero até deu um tapinha no assento vazio ao seu lado, dizendo a Saul, mesmo que você não esteja registrado para esta missão, se quiser vir, é só subir. Atrás de Saul, o sorriso de Locai se endureceu ligeiramente. Ele lançou a Gero um olhar sombrio e penetrante. Infelizmente, em circunstâncias normais, Saul não deveria partir em outra expedição tão cedo. Ele acabará de absorver o poder mágico de um meio-elfo, não apenas totalmente absorvido, mas ainda precisava de tempo para estabilizá-lo. Estava perto de realmente dominá-lo e alimentá-lo de volta, mas ainda não havia chegado lá. No entanto, ver Byron, que normalmente não gostava desses dois, de repente sair com eles fez os instintos de Saul gritarem de alarme. Ele estava prestes a entrar na carruagem quando Byron balançou a cabeça levemente para ele. Saul congelou no local. Capítulo 392. Não vem? Vendo que Saul ainda não havia entrado na carruagem, Gero deu de ombros, a excitação em seu rosto desaparecendo um pouco. Estamos com pressa, então vamos primeiro. Locai também não entrou na carruagem, continuando atrás de Saul. Parecia que seu único propósito ao aparecer ali era se despedir dos dois. Ele sorriu e acenou para Gero e Byron, que retribuíram o aceno com indiferença, enquanto Byron já havia se virado, sem nem se dar ao trabalho de reconhecer Locai. Esse comportamento estava muito de acordo com o caráter de Byron. Os ombros tensos de Saul relaxaram um pouco. Tudo bem, vou esperar o Sr. Byron voltar antes de fazer minhas perguntas. Escondido sob a sombra de sua capa, Byron deu um leve aceno de cabeça. A carruagem gradualmente se afastou sob os olhares atentos de Saul e Locai. Saul, por que cada vez que você sai sua força aumenta tanto? Só então Locai pareceu notar a mudança nas flutuações mágicas de Saul, e o sorriso em seu rosto ficou visivelmente amargo. Saul não tinha interesse em trocar gentilezas. Ele apenas assentiu e disse, por acaso, eu vou voltar primeiro, Sr. Locai. Uma resposta tão superficial fez Locai levantar a sobrancelha direita. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Saul já havia se virado e ido embora, com a bainha de sua túnica preta de aprendiz balançando levemente no ar. Enquanto Saul avançava pelo corredor, Locai ainda estava lá, seu olhar seguindo a carruagem enquanto ela desaparecia nas árvores. Somente quando a carruagem desapareceu completamente de vista, um brilho frio surgiu em seus olhos. Saul correu de volta para os dormitórios dos aprendizes localizados no 12º andar da Torre Oeste. Por preguiça e por não morar ali há muito tempo, Saul não trocou de quarto mesmo depois de ser promovido a aprendiz de 3ª classe. Desta vez, ao contrário do habitual, ele não foi primeiro ao segundo depósito para organizar seus ganhos e insights. Em vez disso, assim que entrou em seu quarto, jogou casualmente sua bolsa comprimida e seu manto externo no chão. Então ele próprio se jogou na cadeira de madeira de encosto alto com um baque pesado. Imediatamente, sem pausa, separação da alma. Um corpo espiritual invisível se desprendeu de seu corpo físico. A forma da alma de Saul ondulou como água por um momento antes de se estabilizar na forma de seu eu físico. Seus pés deixaram o chão enquanto ele flutuava para cima. Desde que completou sua segunda modificação corporal, Saul raramente tomou a iniciativa de separar sua alma de seu corpo. Em parte devido ao aviso do mestre da torre e em parte por causa dos contos de advertência de pessoas como Yura. Ele constantemente lembrava a si mesmo, nunca se deixe levar só porque você pode facilmente deixar seu corpo. Mas hoje ele não tinha escolha, porque quando ele viu Byron na carruagem mais cedo, a princípio nada parecia errado. Foi somente a escolha de Byron de viajar com Gero e Locai que fez Saul sentir que algo estava errado. Então, por instinto, Saul desencadeou um movimento habitual, meditação semi-imersiva. Esse movimento ficou tão gravado em sua memória muscular que ativá-lo não causou nenhuma mudança perceptível em sua aparência externa. Mas o que ele viu sob aquele estado, congelou todo o sangue em suas veias. Na percepção normal, o corpo de Byron irradiava energia mágica e mental comum.
Mas sob a visão semi-imersiva, ele se transformou em inúmeros vermes pretos, semelhantes a fios, saindo de seus poros e descendo pelo rosto de Byron, do topo da cabeça até onde o colarinho cobria seu pescoço. Um fio preto atravessava tudo. Naquele momento, todo o desconforto e confusão de Saul desapareceram. Ele não cerrou os punhos, não franziu a testa e até relaxou um pouco os músculos tensos. Entretanto, por trás de sua aparência calma, seu sangue fervia como um redemoinho no fundo do mar silencioso, mas feroz. Ele até conseguiu se despedir de Lokai, educadamente e distantemente como faria antes. Mas quando ele retornou ao dormitório, longe de olhares curiosos, a tensão reprimida explodiu em tremores que sacudiam todo o seu corpo, tornando seus movimentos desajeitados e dispersos. Mesmo assim, ele conseguiu separar sua alma de seu corpo em uma única tentativa e voou rapidamente para cima. Além de alguns locais especiais, a Torre do Mago não tinha barreiras entre os andares para bloquear corpos de almas. Saul chegou ao dormitório de Byron sem problemas, encontrando um quarto completamente desarrumado. Mas o caos não era incomum. Ele já havia visitado o dormitório de Byron antes, e era sempre uma bagunça. Até mesmo os itens revirados que ele havia notado em sua última visita permaneciam espalhados exatamente da mesma maneira. Saul caminhou lentamente, examinando todo o quarto com os olhos. Não houve quase nenhuma mudança. O Sr. Byron provavelmente não saiu da Torre dos Magos recentemente. Ele costuma conduzir experimentos em seu dormitório. Com formações mágicas defensivas dispostas aqui, aprendizes comuns não conseguiriam invadir. Será que algo não aconteceu aqui? Mas se Byron não tivesse sido atacado aqui, seria ainda mais difícil para Saul descobrir onde o incidente ocorreu. Mesmo assim, este é o lugar onde ele passou a maior parte do tempo. Se não houver pistas aqui, posso procurar em outro lugar. Pensando nisso, Saul entrou mais profundamente no quarto. Logo, ele avistou a longa mesa e a bancada de experimentos de Byron, caóticas por toda parte, mas sempre com uma pequena e organizada clareira no meio. Há algumas marcas de danos no centro. Ele normalmente não faria experimentos diretamente na escrivaninha. Saul imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele se abaixou, nivelando os olhos com o tampo da mesa, estudando cuidadosamente as cicatrizes irregulares. Isso parece dano causado por magia corrosiva. Saul estendeu um dedo translúcido, traçando delicadamente a área corroída. O tamanho, mais ou menos o tamanho de um livro. Ele se endireitou, olhou para a mesa e soltou uma risada autodepreciativa. Livros são geralmente o que você coloca na mesa, não é? Se o próprio Byron tivesse destruído um livro ou documento, não haveria razão para corroer a mesa. Além disso, a natureza desse poder não correspondia às características usuais da magia de Byron. Alguém destruiu algo ali e chegou ao ponto de limpar os vestígios, marcando a superfície da mesa no processo. Para a corrosão penetrar na mesa, provavelmente era uma folha de papel, e papel recém-escrito. Saul fechou os olhos onde estava. Byron pegou um pedaço de papel, escreveu algo nele, então algo aconteceu. O papel desapareceu e os leves rasgos que ele deixou foram apagados. Saul abriu os olhos. O Sr. Byron descobriu alguma coisa? Ele deixou algo importante para trás, só para ser destruído? Saul não queria continuar pensando dessa forma. Mas quando ele se lembrou de Byron, coberto de vermes pretos e finos com uma rachadura no meio da cabeça, ele teve que confrontar uma realidade cruel. Byron naquele estado não estava mais vivo. Saul bateu os punhos na mesa, atingindo a área levemente corroída. Mas como um corpo-alma, seus punhos simplesmente atravessaram a madeira caindo impotentes no ar, assim como o desamparo que ele sentia por dentro. Lokai, Gero. A morte de Byron definitivamente estava ligada aos dois. Eles mataram Byron e então controlaram seu cadáver para levá-lo embora. Os olhos translúcidos de Saul estavam tingidos de sangue acinzentado, e a pele ao redor deles começou a amolecer. Gavinhas finas, parecidas com polvos, deslizavam por baixo de sua pele, torcendo-se e enrolando-se como se tentassem transformar Saul em algum tipo de monstro aterrorizante. Embora sua aparência exterior se tornasse monstruosa, a mente de Saul ficou ainda mais clara. O objetivo deles ao levar o corpo deve ser ocultar a morte. Afinal, depois que alguém sai da Torre dos Magos, leva pelo menos meio ano para ser oficialmente considerado morto. Sr. Byron, você descobriu alguma informação crucial ou estava tentando me passar algo, e foi por isso que foi silenciado. Ainda mantendo uma forma humana, Saul lentamente retirou suas mãos transparentes da madeira, passando por uma pena que estava próxima. Ainda havia um pouco de tinta grudada na ponta da pena, e algumas gotas espalhadas sobre a mesa, como se a caneta tivesse caído às pressas. Apesar dos hábitos desorganizados de Byron, seu dormitório nunca estava sujo. Portanto, essas manchas de tinta provavelmente apareceram quando Byron teve um infortúnio. Saul olhou fixamente para a caneta, enquanto a tristeza e a raiva ameaçavam destruir sua racionalidade. A pena caiu e não se moveu mais. O agressor deve ter lidado com Byron quase instantaneamente. Quem fez isso não era um aprendiz. Era um mentor? Ou Gorsa? Enquanto olhava, Saul de repente estreitou os olhos. Ele achou que viu algo incomum no cabo da caneta. Os tentáculos que se contorciam ao redor de seu corpo se retraíram levemente quando Saul se abaixou para ficar novamente nivelado com a mesa. A haste da pena era fina e relativamente macia. No local onde o polegar seguraria a caneta, Saul notou uma marca fraca, um símbolo riscado com a unha.
Não havia nenhuma mágica envolvida, e a marca era tão superficial que qualquer um que não inspecionasse meticulosamente os itens ali jamais a teria notado. Gravado no eixo havia um único caractere: cinza. Capítulo 393. O que é Grey? O que levou Byron a deixar essa palavra na caneta? Enquanto pensava em nada, Saul mergulhou para baixo em alta velocidade. Assim que retornou ao dormitório, ele imediatamente pegou sua bolsa comprimida e empurrou a porta para sair. Ash, o assunto com o qual Byron e eu estivemos envolvidos recentemente é a matéria cinzenta. Será que ele encontrou algo anormal dentro da matéria cinzenta? Mas se fosse só isso, não deveria ter atraído uma emboscada tão mortal, a menos que ele contasse à pessoa que o prejudicou sobre sua pesquisa. E a matéria cinzenta tem uma importância crucial. Saul subiu a rampa apressadamente, seguindo a curva para cima. 2 aprendizes de primeira classe desciam juntos do alto. Ao verem Saul, abriram caminho imediatamente, mas não ousaram dizer uma palavra. Desde que saiu do dormitório, Saul andava com os olhos ligeiramente semicerrados, parecendo que não tinha dormido e não tinha ânimo algum. Ao passar pelos 2 juniores, suas pupilas se moveram apenas ligeiramente, mas logo voltaram ao normal, como se ele as olhasse de cima a baixo. Os 2 aprendizes, vendo que Saul não tinha intenção de reconhecê-los, rapidamente aceleraram o passo para descer a um nível mais baixo, respirando aliviados. Mas o que eles não sabiam era que Saul já havia observado cuidadosamente as flutuações de suas ondas mentais por meio de meditação semi-imersiva. A frequência das ondas mentais deles é altíssima, mas não há muita magia vazando. Eles estão muito nervosos. Usando aprendizes de baixo nível para me monitorar? Saul chegou ao andar onde ficava o dormitório de Byron e imediatamente olhou para os quartos próximos. Assim que ele entrou no corredor, a porta do quarto à esquerda de Byron se abriu e uma figura saiu. Ao ver Saul, a pessoa congelou por um momento, mas ainda acenou em saudação. Embora também fosse um aprendiz de 3º grau, ele havia avançado usando fórmulas de localização emprestadas. Seu talento e força eram medianos, pertencentes ao tipo que só conseguia auxiliar mentores ou aprendizes de 3º grau mais fortes. Saul olhou para ele, percebendo que a força mental do outro estava bem contida. Mas isso não importava. Afinal, como pode acontecer de toda vez que eu passo, alguém acontece de sair? Todas essas coincidências, são coincidências demais, não são? Saul deu um passo para o lado, bloqueando o caminho do homem. Senhor, você mora ao lado do Byron? Ah, sim. O outro gaguejou levemente. Tenho alguns negócios com ele. Ah, ele parece ter saído. Eu o vi saindo com sua matilha hoje. Saul sorriu. Eu sei, mas quero ser o primeiro a vê-lo quando ele voltar. Então, eu devo notificá-lo se ouvir novamente? Não precisa se incomodar. Saul ergueu o pacote comprimido na mão e o apertou de leve. Vou para o seu quarto. O aprendiz de 3ª classe congelou instantaneamente. Mas Saul não lhe deu chance de recusar. Ele agarrou diretamente a manga do homem e pressionou sua mão na maçaneta. Abrir a porta. O aprendiz ficou completamente atordoado com a atitude de Saul. Mas você pode simplesmente encontrar outro quarto para se mudar. Todos os materiais necessários podem ser retirados na secretaria. Coloque tudo na minha conta. Mas eu não planejava me mover. O aprendiz ainda tentou recusar, mas quando olhou nos olhos de Saul, o terror subitamente tomou conta de seu rosto. Ele ficou chocado ao ver a aparência de Saul mudando aos poucos. Sua figura ficou mais alta, sua testa se alargou e sua pele pálida ficou amarela como cera. Cada novo recurso era assustadoramente familiar. Diante de seus olhos, Saul estava lentamente, pedaço por pedaço, se transformando nele. Vá para o cartório agora e encontre uma nova sala. Ou usarei outro método para substituí-lo. A voz de Saul foi se aprofundando gradualmente até corresponder exatamente à voz do aprendiz. As pernas do aprendiz quase cederam. Se Saul não estivesse segurando seu braço, ele provavelmente teria caído no mesmo lugar. Ele não conseguia desviar os olhos daquele rosto em transformação, mas, sob a pressão de Saul, ele só conseguiu, com grande esforço, abrir a porta. Assim que a porta se abriu, Saul soltou seu braço e foi direto para o dormitório. O aprendiz de 3ª classe só pôde assistir, impotente, enquanto Saul entrava e imediatamente mudava as permissões da sala. Bang! A porta bateu e fechou. O aprendiz se virou atordoado e cambaleou como um sonâmbulo em direção à torre leste. Eu preciso mudar de dormitório. Sim, se houver alguma taxa, coloque na conta do Saul. Ele repetiu essa frase várias vezes em sua mente, cambaleando para frente em transe. Saul não se importava se o homem iria primeiro ao cartório, ou se sairia correndo para relatar a Locai o que tinha acabado de acontecer. Assim que Saul entrou no novo dormitório, ele imediatamente olhou ao redor. Nada de valor. Parece que esse cara fica a maior parte do tempo no laboratório. Uma borboleta prateada saiu do olho de Saul e pousou em seu ombro direito. Irmão Saul, por que você não me deixou apagar a memória dele agora mesmo? Pouco antes de entrarem, Saul autorizou Penny a ajudar a confundir a consciência do aprendiz. Se o homem não tivesse finalmente cedido, Saul não se importaria em ajudá-lo a mudar completamente de identidade. Não precisa, disse Saul enquanto desembrulhava materiais e ferramentas de feitiçaria de sua mochila comprimida. Não importa o quão secretamente eu tome conta desta sala, Locai, que está me observando, descobriria. Desde que os vi levando Byron, Locai não iria diminuir a vigilância em relação a mim.
Em vez de adotar atitudes mais secretas e torná-los ainda mais cautelosos, é melhor ser direto, isso pode até deixá-los um pouco mais à vontade. Com isso, Saul escolheu alguns materiais que estavam utilizáveis e os jogou sobre a longa mesa na sala. A mesa comprida, pelo menos, estava limpa. Saul processou rapidamente os materiais, então pegou um pincel pendurado na mesa. Ele estendeu a mão esquerda com a palma voltada para cima. A pele da palma da mão dele se abriu automaticamente em uma ferida de cerca de 3 centímetros de comprimento e 1 centímetro de profundidade. Sangue vermelho vivo jorrou do corte, mas parou de transbordar quando a palma da mão dele foi preenchida. Então ele foi até o hall de entrada igualmente limpo, mergulhou o pincel no sangue e começou a desenhar uma formação de feitiçaria no chão. A borboleta prateada levantou voo e perguntou, incrédula, Irmão Saul, o que você está fazendo? Desenhando uma formação de extração de almas. Este quarto é o mais próximo do de Byron e pode cobrir perfeitamente o dormitório dele. Saul já havia desenhado essa formação diversas vezes antes e sua mão era praticada. Só que dessa vez o tempo era curto. Ele não teve oportunidade de preparar lentamente os materiais necessários para a matriz. Mas depois de passar por sua segunda reconstrução corporal mágica, o sangue de Saul pôde armazenar um poder mágico especial, tornando-o utilizável em emergências. Ele rapidamente completou a formação de extração de alma, colocou os materiais de feitiçaria correspondentes nos nós e, finalmente, empilhou cristais mágicos suficientes no ponto de fornecimento de energia. Depois de colocar os materiais restantes no chão, Saul girou o pulso para curar a palma da mão e então ficou no centro da formação. Sr. Byron, você conseguiu sobreviver sozinho na Câmara de Cadáveres por mais de 10 anos e ousou fundir um espectro em si mesmo para fortalecer sua alma e se tornar um verdadeiro mago. Você não deveria ter morrido tão facilmente. Mesmo que reste apenas sua alma, venha, me ajude a condensar a 5ª página negra e juntos teremos nossa vingança. Fechando os olhos, Saul agitou seu corpo espiritual, enviando uma onda de magia para a formação. A formação vermelho-sangue explodiu em chamas pálidas, fluindo por toda a formação como um líquido. As línguas de fogo se estenderam, lambendo objetos próximos, mas não incendiando nada. Fragmentos de destroços flutuaram na formação, mas nenhum deles pertencia à alma de Byron. Com o passar dos minutos, a magia que alimentava a formação gradualmente secou, e as chamas inevitavelmente enfraqueceram. A expressão de Saul mudou de solenidade para descrença. Sem corpo e alma? Por que está tão limpo? Mesmo que o atacante tenha destruído sua alma, pelo menos deve haver fragmentos restantes. Enquanto Saul esperava ansiosamente e sem vontade, o fogo branco foi ficando cada vez mais fraco até se extinguir completamente. Nenhuma página preta se materializou diante dele. Os braços de Saul abaixaram lentamente. Irmão Saul. Penny pairou na frente dele com a voz cautelosa. Talvez eu possa tentar entrar no sonho de Lokai e ver exatamente o que eles fizeram? Não precisa. Saul abriu os olhos de repente afiados como lâminas. Com certeza há um mago de verdade monitorando Lokai. Com a sua força atual você ficaria preso facilmente. Mas Penny logo percebeu algo estranho. A frustração no rosto de Saul havia desaparecido, sendo substituída por um leve brilho de excitação. Irmão Saul, você está bem? A voz de Penny ficou ainda mais grave, com medo de que ele perdesse o controle e fizesse algo drástico. Os lábios de Saul se curvaram lentamente para cima. Está muito limpo. Penny estava confusa. Eu disse, Saul repetiu em voz baixa, o quarto do Sr. Byron. Está muito limpo. Capítulo 394. Saul saiu do dormitório ao lado do de Byron sem nenhuma expressão no rosto. Primeiro ele voltou para seu quarto, arrumou sua bagagem mal desempacotada, colocou um bilhete por baixo da porta de Kelly e então, sem hesitar, foi para o quarto ao lado do de Byron. Naquela noite, o aprendiz de 3ª patente que havia sido forçado a se mudar, e cujo nome Saul ainda não sabia, bateu timidamente na porta de Saul. Ele tinha alguns pertences que queria recuperar. Saul, de bom humor, decidiu não dificultar as coisas para ele e deixou entrar para pegar suas coisas. O aprendiz de 3ª classe entrou sem ousar olhar ao redor. Foi direto para o quarto e para a escrivaninha, reunindo algumas coisas essenciais. No entanto, pouco antes de sair, sua expressão endureceu de repente. Movendo-se rigidamente como uma marionete, ele caminhou até Saul, que estava encostado na parede com os braços cruzados. Abriu a boca e proferiu mecanicamente uma frase. Há vestígios de conjuração de feitiços, mas a formação defensiva no dormitório não foi danificada. Depois de falar, ele retornou rigidamente ao local onde estivera. Mas sua expressão se transformou em uma breve confusão antes de retornar àquela postura cautelosa e mansa. Continuou juntando suas coisas e saiu. Assim que a porta se fechou atrás dele, uma borboleta prateada saiu de seu olho, rindo alegremente enquanto voava para pousar no ombro de Saul. Durante toda a cena, Saul simplesmente ficou ali de braços cruzados, observando o ato se desenrolar diante dele. Depois que o aprendiz de 3ª classe saiu, Saul se afastou da parede e caminhou até o centro da sala. Você não o assustou? Assustou? Perguntou Saul. Era a primeira vez que ele deixava Penny lançar a linha livremente. Não se preocupe, irmão Saul. Eu não alterei a cognição dele, só o fiz representar o que ele mais queria fazer em seguida, só isso. E ele não vai se lembrar de nada, risos. Saul assentiu, escolhendo confiar em Penny. Afinal, borboletas pesadelo eram notoriamente bizarras nas lendas.
Se uma borboleta totalmente madura conseguia enganar facilmente os verdadeiros bruxos, mesmo que a força de Penny ainda não tivesse se recuperado completamente, lidar com um aprendiz de terceiro grau vagabundo não deveria ser problema. Além disso, mesmo que o aprendiz de alguma forma percebesse que Saul havia interferido, Saul não estava preocupado. Na Torre dos Magos, Saul era conhecido por sua cautela. Testar um aprendiz de terceira classe não revelaria suas verdadeiras intenções. Afinal, Saul não havia instruído o aprendiz a fazer nada. Tudo bem. Por enquanto, eles provavelmente não vão enviar mais ninguém. Investigar demais só exporia a própria consciência culpada. Pegando sua mochila, Saul saiu. Já ficamos aqui tempo demais. Vamos para o segundo depósito. Penny, vendo a energia renovada de Saul, também ficou feliz, embora não conseguisse entender como Saul havia se livrado tão repentinamente de sua dor e raiva. Seria possível que a tristeza e a raiva de Saul ao receber a notícia da provável morte de Byron tivessem sido apenas uma encenação? No que você está pensando? Como dono do diário, Saul podia naturalmente sentir as emoções complexas do prisioneiro. Penny não pensou muito e perguntou diretamente: Irmão Saul, por que você não está mais triste? Fechando a porta do dormitório atrás de si, Saul manteve o rosto frio e inexpressivo e rapidamente se dirigiu para a Torre Leste. Eu já te disse. Estava limpo demais. Não é assim que um quarto onde alguém acabou de morrer deveria estar. Quando Saul viu Byron sendo arrastado pelos manipuladores, com seu corpo desprovido de vida, ele realmente acreditou que Byron estava morto. Mas depois de 2 investigações separadas no dormitório de Byron, depois de confirmar que era a cena do crime, Saul não encontrou nenhum vestígio do fragmento da alma de Byron. Outra pessoa poderia ter presumido que eles simplesmente não conseguiram encontrar a alma do morto, mas Saul contou com a ajuda do diário para coletar a alma de Byron e, mesmo assim, não encontrou nada, nem mesmo um pedacinho. O diário não poderia ter deixado nada passar. Isso plantou uma semente de esperança no coração de Saul. O Sr. Byron provavelmente está em um estado em que sua alma e corpo se separaram. Saul relembrou a última vez que viu Byron e o comportamento de Locai e Gero ao seu lado. Eles provavelmente queriam mover o corpo secretamente para encobrir sua morte. Eles podem nem perceber que a alma de Byron não se dissipou. Então Byron pode ainda estar por aí, como eu um dia, vagando como uma alma. A questão é se ele escapou sozinho ou foi capturado. Mesmo pensando um pouco, Saul percebeu que a situação de Byron naquele momento era definitivamente ruim. Ele tinha que encontrá-lo o mais rápido possível. Mas Saul sabia que cada movimento seu estava sendo vigiado de perto. Se ele procurasse a alma de Byron de forma tão óbvia, poderia inadvertidamente expô-lo ao inimigo. Agora, o plano de Saul era usar a separação de almas para procurar Byron. Mas a separação de almas não era infalível e seu alcance era limitado. Ele poderia ter que se separar várias vezes em áreas diferentes, o que era perigoso. Naquele momento, Penny de repente voou diante dos olhos de Saul batendo suas asas. Irmão Saul, Penny é muito boa em encontrar pessoas. Como você vai encontrar? Saul começou a perguntar, então adivinhou. Você quer procurar através dos sonhos? Exatamente. Descobrir o sonho de alguém era muito mais sutil do que descobrir sua existência diretamente. Mas, você pode realmente entrar livremente nos sonhos dentro da Torre do Mago? Vou precisar da sua força emprestada, irmão Saul. Como? Irmão Saul, embora da última vez eu tenha conduzido por engano ao mundo da consciência de um elfo, você ainda saiu em segurança e até se beneficiou disso, disse Penny, cautelosamente. Sua energia mental se tornou ainda mais estável, mais resistente à contaminação. Agora posso me transformar em suas asas e deixar você conduzir pessoalmente uma viagem onírica. Acho que se Byron ouvir, ele certamente se aproximará por conta própria. Saul foi imediatamente tentado, embora nunca tivesse entrado no sonho de outra pessoa antes. Parecia muito fantástico. Mesmo que minha resistência à contaminação seja maior, vagar pela paisagem dos sonhos ainda é perigoso, certo? A borboleta do pesadelo bateu as asas. É verdade que nos sonhos você pode encontrar coisas que não conseguimos explicar ou resistir. Mas Penny é muito boa em fugir. Com certeza vou tirar o irmão Saul de lá em segurança. Penny então explicou pacientemente a Saul o princípio da deriva da paisagem onírica. A essa altura, Saul já havia alcançado as enormes portas de bronze no primeiro andar da Torre Leste. Ele olhou para as imponentes e sinistras portas de bronze e lentamente abriu a da esquerda. Tudo bem. Hoje à noite vamos tentar. Ele tomou uma decisão, mas ainda precisava esperar o momento certo. À noite, quando a maioria das pessoas dormia e os sonhos eram mais intensos, o alcance da busca era mais amplo. Um garoto, uma borboleta, entrou na segunda sala de armazenamento. Saul primeiro verificou o estado de Hayden, confirmando que o espírito do sujeito ainda estava estável. Então, rapidamente pegou o caderno de matéria cinzenta que Byron lhe dera. Embora Saul também tivesse obtido matéria cinzenta, não tivera tempo para estudá-la profundamente. Depois de obter as anotações de Byron sobre a matéria cinzenta, ele também não tentou preparar nada, pois estavam se preparando para a viagem ao Vale dos Elfos. Agora que Byron lhe havia deixado uma pista com a palavra Grey, a matéria cinzenta foi a primeira coisa em que Saul pensou. Antes que pudesse encontrar a alma de Byron, ou descobrir o que havia acontecido com ela, ele precisava estar pronto. No mínimo, ele tinha que descobrir por que Locai e os outros tinham Byron como alvo. Havia materiais em abundância à mão.
Saul seguiu rapidamente as instruções do caderno e preparou a poção de matéria cinzenta. A julgar pelas propriedades, parece ter sido preparada com sucesso. A natureza também não é muito problemática, corresponde à descrição do caderno, aumentando a força do corpo espiritual. Saul guardou cuidadosamente a poção preparada, mas ao mesmo tempo o Sr. Byron também não compreendia completamente a composição da matéria cinzenta. Saul bateu levemente na mesa com os dedos. Penny voou sobre o frasco, parecendo bastante entediada. Ela não tinha interesse algum nessas coisas. A única coisa que realmente a empolgava era a essência de cristal oculta, mas Saul era muito rigoroso quanto à quantidade que recebia. Penny agora só esperava ajudar Saul ainda mais em troca de mais essência de cristal oculta. Vendo Saul novamente imerso em cálculos, Penny circulou sem rumo ao redor dele. Na terceira volta, voxox! De repente, uma sombra negra surgiu de trás do pescoço de Saul e avançou direto na borboleta prateada. Penny nem teve tempo de reagir. Quando notou a sombra negra, tudo o que viu foi uma boca escancarada em forma de plano, ladeada por dentes serrilhados. Você de novo. Penny mal conseguiu falar antes de ser engolida inteira pela boca negra. Saul se virou e exclamou surpreso. Pequena alga, você está acordada? A pequena alga olhou inocentemente para ele, sua boca ainda inchada de forma cômica. O coração de Saul disparou. Ele imediatamente olhou para onde Penny estivera. Não havia mais nenhuma borboleta prateada ali. A borboleta pesadelo não havia retornado para a cabeça da pequena algai como antes. Saul se levantou imediatamente. Algazinha, se tiver alguma coisa na sua boca, cuspa. A pequena alga deu uma baforada poderosa, e uma borboleta prateada encharcada de saliva caiu no chão. Toda a atenção anterior de Saul ao estudar a massa cinzenta foi completamente quebrada pela cena diante dele. Enquanto os soluços lamentáveis de Penny enchiam a sala, Saul, surpreso e encantado, disse: Pequena algai, agora você pode realmente tocar uma borboleta pesadelo. Capítulo 395. A pequena algai, que tinha acabado de acordar, não tinha ideia do que tinha acontecido. Ele estava apenas brincando com as pequenas borboletas que conseguia ver, mas nunca tocar, como sempre, só que dessa vez conseguiu morder uma. Olhando fixamente para a borboleta pesadelo se contorcendo no chão, ela se virou para Saul, um pouco perturbada. Saul deu um tapinha na cabeça da pequena alga. Está tudo bem. Penny, provavelmente só se empolgou um pouco. Quando a pequena alga caiu em sono profundo após devorar a essência de cristal velada, Saul já esperava que ela sofresse algumas mudanças. Conseguir tocar as borboletas pesadelo foi inesperado, mas não totalmente surpreendente. Após receber o presente do meio-elfo, o próprio Saul ganhou a habilidade de tocar borboletas de pesadelo. No entanto, além disso, ele ainda não havia descoberto nenhum outro uso. Tudo bem, vou me desculpar com você em nome da pequena alga. Saul pegou Penny do chão, percebendo que, embora ela estivesse úmida, não havia nenhuma sensação pegajosa, parecida com saliva, na verdade. Era mais como pequenas gotas de água condensadas em uma vidraça no inverno. Para compensar, darei a você meio pedaço de essência de cristal velada. No momento em que Penny ouviu isso, ela saltou da mão de Saul e gritou: um pedaço inteiro. Saul sorriu. Certo, metade do preço, combinado. Penny mudou de tom imediatamente. Ainda assim, como Saul precisava da ajuda de Penny para o Dranscap Drifting daquela noite, ele não a deixou absorver o meio pedaço ainda. Ele não queria que ela comesse demais e adormecesse como pequenas algas. Naquela noite, Saul voltou para o dormitório ao lado do de Byron e adormeceu. Para muitos aprendizes de mago, dormir era considerado uma perda de tempo. Somente quando acumulavam muita exaustão é que tiravam um breve cochilo para equilibrar o estado. Embora o sono e a meditação tivessem o mesmo efeito na recuperação do corpo mental, a meditação sendo até um pouco mais eficiente. A sensação de acordar revigorado de um sono profundo era insubstituível. Assim, cada aprendiz ainda escolhia dormir de vez em quando. Além disso, graças aos mordomos e servos nos andares inferiores da Torre dos Magos, Saul não precisava se preocupar com a escassez do poder dos sonhos dentro da torre. Quando Saul abriu os olhos novamente por um momento, ele nem conseguiu dizer se estava sonhando, porque ele ainda estava deitado no mesmo dormitório desconhecido, e tudo ao seu redor parecia inalterado. Mas quando ele se sentou, percebeu que agora havia um par de asas de borboleta prateadas em suas costas. As asas pareciam metal prateado, intricadamente trabalhadas e esculpidas, mas quando Saul estendeu a mão para tocá-las, sentiu uma camada de pelo fino e macio. Sentindo a informação emergindo em sua mente, Saul controlou cuidadosamente as asas atrás de si, fazendo-as bater lentamente. Assim que sentiu que podia movê-las livremente, começou a batê-las em alta frequência. Ele não sentia que estava se movendo, mas a paisagem ao redor dele rapidamente desapareceu. Era como estar sentado em um trem de alta velocidade, observando cercas e árvores passando pela janela. As asas pararam de bater de repente, e Saul mergulhou em um mundo bizarro e caleidoscópico. Ao seu redor, havia um mar de radiância mutável e mesclada. Além do brilho colorido, ele conseguia ver várias crianças pequenas dormindo em meio à luz.
Essas crianças que tinham formas humanoides eram provavelmente manifestações da consciência do sonhador e pareciam inofensivas. Desta vez, Saul bateu as asas suavemente para se mover em direção às crianças adormecidas. Mas ao se aproximar, percebeu de repente, nenhuma das crianças tinha rosto. Seus corpos estavam normais, mas seus rostos estavam completamente limpos, como se tivessem sido apagados por uma mão invisível. Talvez tenha sido o choque de Saul que causou uma onda em sua consciência. Talvez ele simplesmente tivesse chegado perto demais. Uma das crianças sem rosto se mexeu, sua cabeça inexpressiva se virando para Saul. Não é o Sr. Byron, Saul julgou imediatamente pelas flutuações mentais que sentiu. Antes que as outras crianças pudessem se virar para encará-lo, ele bateu as asas rapidamente. Batidas de asas de alta frequência permitiam que ele saltasse entre diferentes sonhos e diferentes consciências. Batidas lentas de asas o deixam se mover dentro do mesmo sonho. Embora as lendas das borboletas pesadelo parecessem misteriosas e poderosas, elas não eram ilimitadas. Caso contrário, não teriam sido perseguidas tão desesperadamente por magos de segunda classe. Eles prejudicavam ou influenciavam as pessoas principalmente alterando suas memórias de forma sutil e gradual. Seu método principal era o Dreamscape Drifting. Quando o ambiente ao redor de Saul se estabilizou novamente, ele se viu diante de dois rostos gigantescos e opostos. Os rostos se erguiam no céu. Mesmo depois de voar por um tempo, Saul só conseguiu voar de uma boca até o nariz. Com rostos tão grandes, é difícil até dizer como eles são. Saul estava pensando em como influenciá-los quando um dos rostos de repente abriu os olhos. Pareceu notar a presença de Saul, esforçando-se para olhar para baixo com o globo ocular. Então, ele abriu a boca abruptamente, liberando uma rajada que jogou Saul direto na ponte do nariz do outro rosto. E aquele rosto também foi despertado do sono. Este também não é o Byron. Saul confirmou rapidamente e, sem hesitar, bateu as asas. Os dois rostos colossais imediatamente recuaram para longe. Depois disso, Saul passou por dezenas de outros sonhos. Ele até suspeitou que um deles pertencia a algum tipo de espectro. Esta noite, Saul não encontrou nada muito perigoso, mas também não encontrou nenhum vestígio da alma do Sr. Byron. Apesar da ajuda de Penny, depois de explorar dezenas de sonhos, o corpo mental de Saul ficou exausto e ele foi expulso à força do cenário onírico. Desta vez, ele rapidamente afundou em um sono profundo e sem sonhos. Pelos próximos 3 dias consecutivos, Saul passou os dias pesquisando a poção da matéria cinzenta, e as noites meio procurando por Byron, meio dormindo. Infelizmente, a distância entre os sonhos geralmente não tinha relação com a distância física entre os sonhadores. Então, mesmo dormindo no quarto ao lado do de Byron, Saul ainda não conseguia localizar a alma do seu superior. Quanto mais a situação se arrastava, mais ansioso Saul ficava. Na quarta manhã, alguém bateu de repente na porta do dormitório de Saul. Ainda dormindo, Saul imediatamente abriu os olhos e pulou da cama. Ele correu para abrir a porta e, para sua alegria, encontrou Kelly do lado de fora. Você finalmente conseguiu. Saul deu um suspiro de alívio e a conduziu apressadamente para dentro. Kelly tinha meias luas escuras penduradas sob os olhos. Ela desabou na única cadeira do dormitório. Estou morto de cansaço. Precisei fazer 10 lotes de adesivo premium nos últimos 2 dias. E tive que fazer tudo isso na frente do mestre da torre. Minhas pernas ainda estão moles. Embora Kelly tenha ficado apavorada quando conheceu Gorsa, depois de 3 dias trabalhando com ele, ela ficou muito mais à vontade. Desta vez, suas pernas estavam realmente fracas por exaustão, não por medo. Saul, a princípio, queria perguntar sobre o adesivo, por isso deixará o bilhete no dormitório dela. Agora, ele lhe servia água e comida com entusiasmo. Você poderia me dar a fórmula do adesivo premium? Kelly ainda estava bebendo água. Ao ouvir isso, largou o copo e olhou para Saul. Ela hesitou apenas um pouco. Claro. De qualquer forma, nosso mestre nunca disse que isso precisava ser mantido em segredo de você. Com isso, ela parou de beber e imediatamente pegou a caneta e o papel da mesa de Saul para começar a escrever. Já tendo feito 10 lotes, ela praticamente conseguia recitar a fórmula de trás para frente. Saul observou enquanto ela escrevia cuidadosamente todo o processo, enquanto pensava consigo mesmo se esses materiais poderiam ter algum perigo oculto quando combinados. No entanto, a fórmula dependia fortemente de elementos com os quais Saul não estava familiarizado, deixando grande parte dela um mistério para ele. Então, quando Kelly terminou de escrever, Saul pediu que ela explicasse cada parte que ele não entendia. Embora ainda não fosse um aprendiz de 3º grau, Kelly tinha muito conhecimento, especialmente sobre adesivos e diversas toxinas. Ela explicou tudo pacientemente a Saul. Kelly, você acha que esta poção tem algum perigo oculto? Perigos ocultos? Por exemplo, se alguém adicionasse um certo material elemental a ele, ele poderia se transformar em um veneno mortal ou algo assim? Capítulo 396. Kelly não pensou muito antes de responder à pergunta de Saul. Se você está chamando isso de perigo oculto, então sim, definitivamente é um. Kelly, parecendo muito familiarizada com o assunto, começou a contar nos dedos, listando um total de 7 tipos de materiais mágicos. É tudo o que consigo pensar por enquanto. Tantos. Saul originalmente pretendia começar apenas com o adesivo usado junto com a alma da água azul para fazer engenharia reversa de possíveis problemas ocultos dentro da matéria cinzenta. Afinal, Gorsa já havia lhe dito que a matéria cinzenta era o principal componente da alma da água azul.
Como Byron pode ter sido ferido por causa da matéria cinzenta, foi difícil para Saul não relacionar isso ao experimento de ressurreição. Ele já tinha ouvido falar que um dos planos de ressurreição de Backup havia feito um grande avanço, e muitos mentores estavam ocupados por causa disso. Saul estava um pouco curioso, mas não havia se aprofundado. Aquele plano provavelmente envolvia áreas de conhecimento com as quais ele não estava familiarizado. Reaprendê-lo seria menos eficiente do que continuar aprimorando seu próprio experimento. Mas agora, com Byron sendo repentinamente ferido, ele não tinha escolha a não ser considerar se havia alguma conspiração por trás do plano de ressurreição. Diante da preocupação de Saul, Kelly deu de ombros. O que eu dei são apenas exemplos baseados no meu entendimento da fórmula. Na verdade, existem muitos outros materiais mágicos que podem mudar completamente as propriedades de uma poção. Ela viu Saul franzindo a testa e levou a xícara aos lábios. Mas quando a água se inclinou, ela não bebeu. O campo do conhecimento toxicológico é exatamente assim. Às vezes, adicionar apenas um material pode amplificar significativamente a toxicidade de uma poção. A composição interna e os fatores externos de influência são muitos. Se você realmente quiser prejudicar alguém, é absolutamente possível. A voz de Kelly ricocheteou na superfície da água dentro do copo, criando ondulações que fizeram seu tom soar um pouco abafado. Mas ao ouvir essa explicação, Saul relaxou. Ele pensou silenciosamente, é isso mesmo. Poções na área de toxicologia são de fato propensas a problemas, mas justamente por isso, o mestre da torre não teria encarado essa parte do experimento levianamente. E com sua habilidade, ele teria preparado a poção pessoalmente, enquanto Gudo e Kelly só precisavam produzir uma fórmula que passasse nos testes. Assim, o foco mais uma vez retornou a Blue Water Soul. Se Saul quisesse saber por que o Sr. Byron era o alvo, ele ainda teria que descobrir os segredos dentro da alma da água azul, ou melhor, dentro da matéria cinzenta. Gorsa disse uma vez que a alma da água azul foi descoberta por Kaz, depois desenvolvida com novos materiais por Rum, eventualmente se tornando a alma da água azul como eles a conheciam. Assim, ambos podem conhecer os segredos ocultos da matéria cinzenta. Rum parecia guardar ressentimento contra o mestre da torre, o que o deixava ainda mais desconfiado. Mas Saul não tinha certeza se sua atitude era realmente tão leal quanto ele demonstrava externamente em relação a Gorsa. Afinal, até o próprio Saul tinha suas reservas. Por exemplo, ele nunca contou a Gorsa sobre a obtenção do olho do banimento no Vale Élfico, e apenas minimizou o forte ódio de Concha por Gorsa. Ele continuaria a participar ativamente do experimento de ressurreição, trabalhando para reduzir a rejeição de embarcações para ajudar Gorsa a concretizar um plano de ressurreição de longo prazo. Mas se no final, Gorsa ainda decidisse agir contra ele, Saul precisaria ter suas próprias opções de reserva. Então, quando ele descobriu que havia outros planos de ressurreição potencialmente capazes de atender às demandas de Gorsa, ele ficou honestamente muito satisfeito. Ele simplesmente não esperava que esse plano alternativo de ressurreição não fosse puro em suas intenções. Se eles estivessem tentando usá-lo para atacar Gorsa, Saul apenas observaria friamente ou ajudaria Gorsa a revidar. Você me chamou só para perguntar isso? Kelly percebeu que Saul estava em silêncio há muito tempo, imerso em pensamentos. Olhou para a barriga inchada e finalmente pousou a xícara. Eu também queria perguntar se você já desenvolveu o antídoto para o colar alfa? Kelly revirou os olhos. Só se passaram alguns dias. Como pôde ser tão rápido? Mas a melhora do adesivo Premium se deu graças a uma versão enfraquecida do efeito catalisador do alfa. Então, pelo menos, há um bom resultado acidental. Ela lançou um olhar de soslaio para Saul. Algo mais? Saul congelou por um momento, depois sorriu. Não se preocupe, estou preparando seu presente de aniversário. Assim que Kelly saiu parecendo relativamente satisfeito, Saul imediatamente se dirigiu ao segundo depósito, usando sua caneta de transmissão para notificar o mestre da Torre Gorsa que seu experimento de ressurreição estava pronto para verificação preliminar. Embora Gorsa tivesse acabado de mandar Kelly e Gudo embora, ele ainda respondeu a Saul imediatamente. Traga os itens necessários e venha para o 20º andar. Recebendo as instruções de Gorsa, Saul fez com que Little Algai carregasse um cadáver, enquanto ele próprio trazia materiais de poções e notas do depósito. Subindo a rampa em espiral da Torre Leste em direção ao 20º andar, já passava das 7 da manhã, horário de pico nos corredores da Torre Leste. Saul caminhava sozinho na frente, com tentáculos negros assustadores atrás dele carregando um cadáver rígido. A cena assustou muitos aprendizes de baixa patente que não ousaram olhar duas vezes. Tanto Saul quanto Little Algai exalavam flutuações mágicas extremamente fortes. Até mesmo o cadáver imóvel irradiava uma aura sinistra. 2 aprendizes de terceira patente passaram por ali. Ao contrário dos aprendizes de patente mais baixa, eles não se assustaram a princípio. Mas quando reconheceram o rosto do cadáver, suas expressões mudaram drasticamente, e eles congelaram no lugar, incapazes de se recuperar mesmo depois que Saul foi embora. Quando finalmente conseguiram se virar para olhar novamente, seus olhares para Saul estavam cheios de profunda apreensão. Na verdade, Saul poderia simplesmente ter usado uma vela vermelha para fazer o cadáver se mover sozinho, mas ele estava preocupado que isso pudesse acidentalmente animar todos os cadáveres armazenados no depósito. Um caos como esse em plena luz do dia realmente causaria um alvoroço.
Os olhares e sussurros tiveram que cessar quando Saul chegou ao 19º andar, mas quase imediatamente, um burburinho de discussão começou. Logo depois, Saul chegou ao 20º andar e passou pela grande porta de bronze. Dentro do enorme laboratório circular, Gorsa estava sentado na beira de um caixão de pedra aberto. No chão em frente a ele havia um caderno, com as páginas espalhadas desordenadamente, como se alguém estivesse ali lendo e de repente, tivesse sido teletransportado para longe no momento em que Saul entrou. Saul se aproximou e naturalmente pegou o caderno, oferecendo-o a Gorsa. Jogue fora. Não tem importância, disse Gorsa, sem intenção de pegá-lo. Então Saul colocou-o sobre a mesa redonda no centro da sala. Ao colocá-lo no chão, a ponta do dedo levantou a tampa levemente. Ele viu escrito nele, uma discussão sobre a viabilidade de purgar a contaminação por meio de choque elétrico. A caligrafia era elegante e delicada, e Saul imediatamente pensou na mentora Mônica. A mentora Mônica também era uma beldade, a primeira pessoa a realmente atordoar Saul dentro do ambiente escuro da Torre do Mago. Ela também foi a primeira mentora a demonstrar genuína boa vontade para com Saul. Naquela época, ela aparentemente percebeu a problemática afinidade elemental de Saul num piscar de olhos e sutilmente lhe ofereceu orientação. Porém, no geral, a presença de Mônica entre os mentores era muito baixa. Ela tinha poucos alunos e sua especialização era muito limitada. Além do aprendiz de terceira classe, Gero, Saul não sabia se ela tinha outros alunos. Talvez essa fosse a desvantagem de ser promovido à força, 1 a 1. Pensando bem, a mentora Mônica e Saul agora poderiam ser considerados alunos de Gorsa. Mas em termos de quanta atenção receberam, Mônica claramente ficou muito aquém de Saul. E agora, Gorsa nem se deu ao trabalho de ficar com a tarefa de casa que Mônica entregou. Alguém tratado dessa forma não sentiria algum ressentimento por Gorsa? Saul se virou silenciosamente exasperado com Gorsa, pensando: você realmente é destemido com sua força, andando por aí fazendo inimigos por todo lugar. Capítulo 397. Não importava o quanto Saul reclamasse interiormente, Gorsa sempre fazia as coisas do seu jeito. Naquele momento, ele estava intensamente focado no caixão de pedra ao seu lado, nem um pouco preocupado com a forma como Saul havia lidado com o caderno que havia caído no chão. Só quando Saul voltou é que Gorsa ergueu os olhos pela metade. Você parece bem animado hoje. Parece que seu experimento progrediu bastante. Saul arrastou Bill diretamente para trás dele, embora Bill fosse apenas um aprendiz de 2º grau. Ele era bastante conhecido na Torre dos Magos graças ao seu irmão de 3º grau, Billy. Vou só demonstrar para você, disse Saul sem rodeios, sem desperdiçar palavras. Ele usou o cadáver de Bill para dar uma demonstração ao vivo a Gorsa. O experimento de Saul visava o efeito especial de repulsão entre vasos e corpos de alma, embora ele ainda não tivesse descoberto a fonte dessa repulsão. Isso não o impediu de usar sua própria experiência e as reações das 4 almas registradas no diário para retardar o início do efeito de repulsão. No entanto, Saul não podia permitir que seu corpo-alma entrasse diretamente no receptáculo diante de Gorsa, ainda não. Afinal, extrair seu corpo-alma ainda exigia entrar no reino mental. Esse era o trunfo de Saul. Não poderia ser exposto tão facilmente, mesmo sem um corpo espiritual entrando no recipiente para fornecer feedback direto. Como alguém que vinha conduzindo experimentos de ressurreição por décadas e havia estudado inúmeros corpos espirituais e recipientes, Gorsa conseguia entender a essência apenas observando o processo de Saul. Naturalmente, Saul não fez Gorsa adivinhar cegamente, ele apresentou respeitosamente suas anotações de pesquisa. Gorsa leu o último caderno de Saul e usou seus métodos especiais para inspecionar o cadáver de Bill. Depois ficou em um longo silêncio. Depois de algum tempo, o próprio Saul começou a se distrair, já pensando se deveria mudar de lugar para suas excursões dos sonhos naquela noite. Quando Gorsa finalmente falou: pensei que você começaria pelo corpo-alma. Sua voz estava um tanto conflituosa. Era evidente que ele via a viabilidade do método de Saul, mas também cobiçava as propriedades únicas do corpo e da alma de Saul. Saul, é claro, entendeu, naquela época. A razão pela qual Gorsa havia gostado dele era precisamente porque Saul podia se fundir completamente aos corpos dos outros sem ser repelido ou poluído. Essa era uma característica pela qual inúmeros espectros e espíritos vingativos matariam. Nesse ponto, Saul falou francamente: eu tentei entender minha própria peculiaridade. Mas você provavelmente também sabe, mestre. Compreender a si mesmo costuma ser a coisa mais difícil de todas. Gorsa assentiu. A autoconsciência é tão complexa e indistinta quanto explorar o vazio. Saul continuou: também tentei estudar a origem da minha peculiaridade, mas, infelizmente, realmente não sei. Aliás, nem me lembro como entrei neste corpo. E antes de vir para cá eu não era um mago. Gorsa assentiu novamente. A última parte, eu acho. Ignorância como a sua não pode ser fingida. Saul. Então, basicamente, Gorsa ainda tinha algumas dúvidas sobre tudo o que dizia. Mas ele não estava se aprofundando, provavelmente porque não queria arruinar de forma imprudente um espécime tão raro e valioso. Justamente por isso, Saul precisava enfatizar ainda mais sua singularidade. Antes de ter forças para se proteger diante de Gorsa, ele precisava garantir que Gorsa não suportasse destruí-lo. Tentei muitos métodos para traçar minha própria história, acrescentou Saul, mas todos fracassaram. Acho que talvez meu nível de conhecimento ainda não seja alto o suficiente. Naquele momento, Gorsa falou de repente: eu poderia dar uma olhada. Saul congelou.
Naquele instante, inúmeros pensamentos passaram pela sua mente. Um final onde Gorsa olhou em sua mente e descobriu todos os seus segredos. Outro em que a investigação invasiva de Gorsa o transformou em um vegetal. Mas o que mais agitava o coração de Saul era a possibilidade, e se, quando Gorsa tentasse explorar sua história, ele encontrasse o mesmo perigo de borboleta de pesadelo que Saul encontrou uma vez, e então fosse capturado pelo diário, tornando-se servo de Saul. Só de pensar nisso já era emocionante. Saul abriu bem os braços, o corpo todo tremendo levemente. Se quiser, só tome cuidado. Pode haver uma reação desconhecida. Quem diria? Gorsa imediatamente abriu um sorriso. Então esquece. E com isso, ele simplesmente abaixou a cabeça novamente e voltou a examinar as anotações de Saul. Saul ficou ali completamente abandonado. Seu corpo inteiro parecia esgotado. Ele nem sabia se deveria se sentir aliviado ou decepcionado. Mas Gorsa já havia mudado o rumo da conversa. Dá para perceber que seu experimento é bem maduro, disse Gorsa. Isso não parece algo que você inventou recentemente. Você não veio aqui tão animado só para exibir seus resultados, veio? Voltando ao assunto. Saul parou de devagar e respondeu francamente, sim, mestre. Quero ouvir sobre o novo plano de experimento de ressurreição que o senhor mencionou. Se o achar adequado, eu gostaria de participar. Enquanto falava, Saul deu um tapinha em Bill ao seu lado. Além disso, acredito que meu método não é pior que o da alma da água azul. Na verdade, ele tem uma vantagem distinta. Ah? O que foi? Os materiais para o meu método estão todos documentados pela Torre dos Magos. Não há elementos desconhecidos como a alma da água azul, que veio de outro lugar e não foi completamente analisada. Tais materiais exóticos, embora intrigantes, poderiam facilmente causar acidentes imprevistos durante o experimento final. Gorsa ficou em silêncio novamente. Seus olhos prateados passaram do rosto de Saul para as notas em suas mãos e depois para o caixão de pedra à sua frente. Finalmente seu olhar retornou a Saul. Como você sabia que eu estava prestes a começar o experimento final? Eu imaginei, disse Saul, mas principalmente porque você de repente expurgou os Land Drifters. Aquele capitão, Wilder, não era o líder dos Land Drifters? Você descobriu naquela época? Naquela época, pensei que o mestre pudesse estar planejando algo importante. Gorsa levantou a mão e a pressionou contra o peito. As coisas progrediram mais rápido do que eu esperava. Ele pareceu relutante em dar mais detalhes e dispensou o assunto com um gesto. Se você quer se juntar, junte-se. Além da alma da água azul, já tentei muitas coisas perigosas. Se o seu método se mostrar melhor, podemos usar o seu, ou executar os dois em paralelo. Missão cumprida. Saul sorriu ainda mais obedientemente. Obrigado, mestre. Posso também levar as anotações sobre o experimento da alma da água azul para estudar? Gorsa acenou com a mão indiferentemente, e uma pilha de livros com metade da altura de uma pessoa apareceu aos pés de Saul. Saul rapidamente os guardou em sua bolsa de compressão. Da Academia Byton? Perguntou Gorsa, olhando para a bolsa pendurada na cintura de Saul. Sim, comprei em um dirigível. Mas provavelmente não é tão prático quanto seus métodos de armazenamento, mestre. Eles têm se concentrado nesses pequenos dispositivos nos últimos anos, disse Gorsa, mas, infelizmente, não se aprofundam muito nos reinos mais elevados do conhecimento. E magia não é para adoção em massa. Pode até causar desastres. O mestre Gorsa estava insinuando algo mais profundo? Saul fez uma anotação mental disso. Ele também imaginou que um dia um mago poderoso poderia criar um mundo mágico e modernizado. Mas pelo que parece, as coisas não eram tão simples. Afinal, a magia era muito menos razoável que a ciência. Capítulo 398. Após receber a permissão de Gorsa para participar do projeto de ressurreição da alma da água azul, Saul foi imediatamente expulso do 20º andar pelo próprio mestre da torre. Naturalmente, esse assunto não pôde ser escondido dos outros participantes do experimento. Saul estava cauteloso, imaginando se alguém perceberia e tentaria emboscá-lo. Mas ele descobriu que os inimigos eram ainda mais pacientes do que ele imaginava. O primeiro a procurar Saul, surpreendentemente, foi seu velho amigo Kelly. E mais uma vez era de manhã cedo, batendo em sua porta, perturbando seu sono. Ah, certo, não sono, mas sonhos. Saul procurou por mais uma noite inteira e estava começando a duvidar de suas especulações anteriores. Será mesmo que os inimigos fizeram uma limpeza completa demais? Saul balançou a cabeça novamente. Não. Querer destruir os corpos das almas era apenas para impedir que os mortos falassem. Saul nunca tinha visto nenhum artefato capaz de absorver todos os fragmentos de alma como o diário fazia, limpando toda a malícia tão completamente. Além disso, mesmo quando aprendizes de mago morriam, as chances de formarem espectros ou espíritos vingativos eram extremamente baixas. Na maioria das vezes, eles simplesmente se transformavam em espíritos comuns, vagando sem pensar, desintegrando-se gradualmente e depois de um longo tempo, dissipando-se em uma das energias do mundo. Kelly, vendo Saul imerso em pensamentos novamente, deu-lhe um tapa forte no ombro. O mestre Gudo disse ontem que você também vai se juntar ao projeto Alma da Água Azul. Imaginei que sua pergunta de ontem sobre adesivos devia estar relacionada a isso. Haha, então vim cedo esta manhã para te ver. Me pegar por quê?
Saul mostrou a Gorsa seus resultados experimentais e descobriu sobre o experimento de ressurreição da alma da água azul apenas para investigar os potenciais perigos ocultos dentro da matéria cinzenta. Ele não tinha intenção alguma de realmente se juntar a uma multidão para conduzir experimentos. Afinal, seu caminho de pesquisa atual não era apenas diferente dos outros, era completamente oposto. Na verdade, ainda pretendo. Vamos, vou te dar um banquete, disse Kelly animadamente, uma visão rara. Na pior das hipóteses, apareça de vez em quando. Se não, como você vai acompanhar o progresso do experimento? Mesmo com a mente cheia de pensamentos, Saul não conseguiu conter o riso das palhaçadas de Kelly. Me convidar para um banquete? O que quer dizer algo que você fez? Ouvindo Saul se perder, Kelly imediatamente retomou o assunto. Você sabe que o mestre Gudo é especialista no elemento veneno. Mas nem tudo que fazemos é venenoso. Muitos dos materiais são realmente excelentes. É somente após o processamento e a mistura que as toxinas são produzidas. Mas Saul não estava mais prestando atenção ao que Kelly disse depois. Ele estava pensando, se o banquete de Kelly conta como provar algo delicioso, mesmo que não houvesse nada particularmente saboroso ali, ainda o lembrava inexplicavelmente do aviso distante do diário. A loucura chama por você. Você escolhe ignorá-lo. O caos convida você a dançar. Você balança a cabeça e recusa. A dor lhe oferece um banquete. Você coloca seu guardanapo. O ressentimento se desfaz de suas vestes. Você fecha os olhos. Será que o aviso distante do diário não se referia apenas ao convite de concha? Convite. Convocação? Saul já havia associado a loucura te chama à concha. Agora, ao ouvir o convite de Kelly, ele também associava a dor te oferece um banquete a ela. De repente, ele sentiu que esse aviso poderia envolver 4 escolhas diferentes. Será que isso está acontecendo em ordem cronológica? Se sim, a parte do caos te convida para dançar já aconteceu? Saul ponderou que incidente poderia corresponder ao caos e à dança. Se ele tivesse feito a escolha errada na época, o diário deveria tê-lo avisado. Mas não fez, então talvez suas escolhas anteriores já estivessem corretas, de acordo com o aviso do diário? Forçosamente falando, quando Penny me pediu para observar o mundo élfico, isso mal podia ser considerado uma dança. E naquela época Penny havia sido influenciada pela consciência dos elfos, ela poderia ser considerada o próprio caos. O olhar de Saul caiu sobre Kelly, que ainda estava explicando séria e sinceramente os pontos fortes e fracos do laboratório. Mas por que Kelly corresponde à dor? É porque ela também está envolvida no experimento de ressurreição? Quanto mais Saul pensava, mais pesado seu coração ficava, embora seu rosto relaxasse cada vez mais. Tudo bem. Ele interrompeu Kelly de repente, que estava tagarelando. Kelly se assustou com a interrupção e perdeu a linha de raciocínio, esquecendo o que estava tentando dizer originalmente. Vou dar uma olhada no seu laboratório então. Mas já vou avisando, eu mal tenho experiência em pesquisa com magia de elementos venenosos. Tudo bem. Sinceramente, as áreas que estamos pesquisando agora também são coisas que nunca tocamos antes, disse Kelly, acenando com a mão em desdém, resolvendo o assunto com tranquilidade. Vem esta tarde, às 2 horas, ao laboratório do mestre Gudo na Torre Leste. Você sabe onde fica, certo? Como Saul já havia entregue materiais experimentais a Gudo algumas vezes antes, ele naturalmente sabia o local. Depois de combinar o horário com Saul, Kelly se virou e saiu correndo. Seus cabelos, brilhando com um brilho metálico, balançavam levemente sobre seus ombros, refletindo sua alegria. Enquanto isso, o sorriso de Saul desapareceu num instante quando Kelly entrou na passagem inclinada. De volta ao seu dormitório, ele pensou. Todos os participantes do experimento de ressurreição podem enfrentar perigo, mas o alvo final dessas pessoas é definitivamente o mestre da torre. O que significa que este experimento de ressurreição está cheio de armadilhas. Gorsa não pode ignorar isso. Ou ele é confiante demais, ou tem algumas cartas escondidas que eu desconheço. Saul tinha plena consciência da força de Gorsa. Ele era alguém que até mesmo outros magos de segunda classe temiam profundamente. Mas por que uma pessoa tão poderosa pareceria tão alheia às tendências ocultas entre seus subordinados? Saul sabia que poderia usar Gorsa como escudo quando necessário, mas nunca poderia confiar nele completamente. Não importa o que Lokai e os outros planejem, as ações deles já ultrapassaram meus limites. A primeira vez foi o ataque repentino no Castelo Negro. Aquelas pessoas tentaram dar dicas a Saul, esperando que ele destruísse alguma coisa em um momento crítico. O segundo foi o acidente do veterano Byron, e apesar de várias noites de patrulhas espirituais, Saul não conseguiu encontrá-lo. O terceiro foi o aviso do diário envolvendo Kelly. Ao mesmo tempo, a sombra escondida por trás do projeto Blue Water Soul, por trás do experimento de ressurreição, definitivamente não deixaria Saul escapar, mesmo que ele seguisse obedientemente suas dicas. Mais provavelmente aqueles que foram mantidos no escuro eram apenas moedas de troca, despojos a serem divididos após a rebelião contra o mestre da torre. Lokai e Gero já podem ser confirmados como inimigos. Mas mesmo com Lokai e toda a sociedade de auxílio mútuo, eles ainda não são suficientes para conspirar contra Gorsa. Alguém deve estar apoiando-os por trás. Anzi quase certamente está envolvido, e Rum, que vive nas sombras, provavelmente também. Mas agora, Gudo e Kaz, que também fazem parte do experimento, são mais difíceis de interpretar.
Amanhã, usarei a desculpa de participar do experimento de Gudo para observá-lo cuidadosamente, assim como seus assistentes. O espírito de Saul estava tenso, como a corda de um arco esticado. Mas ele não estava com medo. Mesmo que tivesse que lutar contra um grupo de mentores e aprendizes seniores, Saul tinha o mestre da Torre Gorsa, a arma suprema, ao seu lado. Não importava o quão meticulosamente os inimigos se preparassem, eles só ousavam se esconder nas sombras. Enquanto isso, Saul estava confiante de que poderia fazer com que todos os esforços fossem em vão. Ele fez as malas novamente, assumiu uma expressão calma e se preparou para dar mais um passo à frente. Vamos começar encerrando o experimento Blue Water Soul. Capítulo 399. O laboratório de Gudo era enorme, e ele tinha vários aprendizes sob seu comando. Quando Saul entrou, encontrou o local fervilhando de atividade. Parecia que todos os aprendizes com o mínimo de habilidade haviam sido convocados por Gudo. Essa era uma cena raramente vista no laboratório de Cass. Mesmo que Cass chamasse todos os seus aprendizes para o laboratório, cada um se concentraria em seu próprio trabalho, e qualquer interação entre eles seria mínima. Uma ou duas trocas já seriam consideradas um bom relacionamento. Diferentemente daqui do Gudo, era como um bando de estudantes se aglomerando para comparar respostas logo após terminar uma prova. A chegada de Saul não causou muito rebuliço. Ele ficou parado na porta deliberadamente abaixando sua presença, e então estendeu sua energia mental para escutar as conversas dos aprendizes. Não importa em qual elemento essas pessoas se especializaram originalmente, depois de seguir Gudo, todos os seus projetos de pesquisa pareciam envolver toxinas até certo ponto. Veja Kelly, por exemplo. Ela vinha se saindo muito bem estudando propriedades dos metais, mas, de alguma forma, se interessou por pesquisar sobre toxicidade de metais e, com uma dica de Saul, conseguiu até criar radioatividade. Kelly também estava no grupo, bem no fundo da sala, misturando poções entusiasticamente. Quanto mais ela pesquisa, mais viciada ela fica, Saul reclamou silenciosamente. Enquanto observava, Saul também notou que Kelly tinha um leve ar de irmã mais velha entre eles. Embora ela fosse apenas uma aprendiz de 2º grau e não tivesse avançado para 3º grau ainda, muitas pessoas seguiam obedientemente suas ordens. Os magos valorizavam a força, e o conhecimento também era uma forma de força. Quanto a alguém com status aproximadamente igual ao de Kelly, era um aprendiz de 3ª classe com quem Saul não estava muito familiarizado. Isso foi estranho, porque Saul também viu Billy sentado sozinho em um canto escuro da sala, parecendo triste. Havia muitos aprendizes de magos poderosos de 3ª classe na Torre dos Magos. Billy podia não ser o melhor de todos, mas, na opinião de Saul, ele estava definitivamente entre os 3 melhores. Então por que ele estava aparentemente exilado, sentado sozinho nas sombras? Naquele momento, a ocupada Kelly olhou para cima e finalmente avistou Saul parado na porta. Na verdade, alguns outros notaram Saul antes dela, mas nenhum deles ousou se aproximar, apenas ficaram de olho nele em silêncio. Há quanto tempo você está aí parado? Por que não entra? Vi Lady Kelly ocupada, então, naturalmente, não ousei incomodá-la. Kelly revirou os olhos. Sabia que Saul estava brincando e não se deu ao trabalho de questionar por que ele estava ali há tanto tempo. Estamos prestes a começar a fazer o adesivo para enviar ao mentor. Você pode assistir. Sem hesitar, Kelly puxou Saul para dentro, ignorando completamente as expressões nos rostos de quem o via. Eles se acomodaram em uma bancada abarrotada de materiais. Já falei com o mestre Gudo. Ele disse que você pode me seguir por aí, desde que não desperdice ingredientes de propósito. Eu disse a ele que não faria isso, ou eu te daria uma surra. Enquanto falava, as mãos de Kelly não paravam de se mover. Ela habilmente agarrou tubos de ensaio, beckers, cadinhos e começou a preparar uma poção na frente de Saul. O que estou fazendo agora é otimizar o adesivo. Suspiro, o mestre nem se deu ao trabalho de dar um nome. Simplesmente o deixou por aí. E se precisarmos otimizá-lo novamente mais tarde? Devemos chamá-lo de adesivo reotimizado. Kelly estava claramente de bom humor, falando muito mais do que o normal. Até mesmo vários aprendizes de mago por perto olharam surpresos, incluindo Billy no canto. Então chame-o de melhor adesivo, Saul brincou. E se houver uma terceira otimização? Adesivo superior. E um quarto. Adesivo definitivo. Os dois brincaram enquanto concluíam o processamento preliminar do adesivo. Por fim, Kelly ergueu uma xícara com um líquido borbulhante e pegajoso que realmente parecia cola e disse: na verdade, o que eu peguei antes era um produto semi-acabado. É preciso um longo processo de fermentação para passar da matéria-prima para o produto semi-acabado. Basta ler as notas sobre essas etapas. Espero que você entenda. Carregando o copo com cuidado, ela conduziu Saul para o fundo da sala. Ao longo do caminho, todos que cruzavam se afastavam rapidamente. Ou melhor, eles estavam evitando o copo em suas mãos. Notei muitos materiais tóxicos no adesivo semi-acabado que você estava processando? Saul seguiu-a lentamente, quase com as mãos atrás das costas. Claro, embora seja chamado de adesivo, você sabe para que serve na verdade. Forçar a fusão da alma e da carne. É incrivelmente agressivo, então naturalmente contém muitas substâncias tóxicas. Se você nunca viu, tem uma lista pendurada perto da bancada experimental que você pode conferir. A maioria dos materiais que Kelly utilizava eram desconhecidos para Saul. Embora ele tivesse lido vários livros sobre materiais, além de conhecimento básico de todas as coisas,
Muitos itens ali eram produtos semi-acabados de processamento secundário. Eram tantos que até os aprendizes que trabalhavam ali precisavam de listas para manter o controle, para não confundir as coisas. Na extremidade oposta do laboratório, havia duas enormes cúpulas esféricas de vidro. Ambas flutuavam sobre uma plataforma de controle metálica do tamanho de uma mesa. Complexas formações mágicas estavam inscritas na plataforma de controle. Com apenas um olhar, Saul reconheceu feitiços flutuantes, além de runas de selamento, desbloqueio e até mesmo explosivas. Este é basicamente um cofre mágico, ele maravilhou-se em silêncio. As duas cúpulas esféricas de vidro na plataforma de controle diferiam muito em tamanho, uma com cerca de 1 metro de diâmetro, a outra do tamanho de uma bola de futebol. Cada uma continha uma peça de metal cor de bronze, de formato irregular, do tamanho de um polegar. Formações mágicas complexas também estavam gravadas na superfície dos domos. Como as gravações eram em superfícies curvas, as runas e os padrões estavam visivelmente distorcidos. Alguém sem experiência em formações mágicas poderia nem reconhecer o que estava vendo. Saul, no entanto, tinha um bom olho para essas coisas e imediatamente percebeu que essa era uma versão ampliada da formação do colar alfa que Kelly havia lhe dado. Com certeza, Kelly apontou primeiro para a cúpula menor. Alfa. Então ela moveu o dedo em direção à cúpula maior. Alfa enfraquecida. Ela deu de ombros, embora seu braço segurando o copo permanecesse firme, e acrescentou: eu não sou boa em dar nome às coisas. Você quer dar um nome a ela? Não sou bom em dar nomes a nenhum dos dois. Alfa enfraquecido, é bem direto. Kelly olhou para ele. Bem, se você insiste, vamos chamá-lo de Beta. Vendo os olhos dela começarem a girar de forma travessa, Saul levantou as duas mãos apressadamente. Chega de nomes. Não consigo acompanhar. Daqui a pouco você vai me fazer chamá-los de Chuck, Tom e Jerry. Ótimo, Kelly falou arrastadamente e exageradamente, desistindo de fazer Saul nomear cada mistura de veneno que ela inventava. Então ela se virou, ainda segurando firmemente o copo borbulhante, e gritou em voz alta para a sala, abrindo a tampa. Saul imediatamente teve a impressão vívida de uma árvore caindo. Ele notou vários aprendizes de mago ao seu redor recuando 2 passos por reflexo. Aqueles que estavam lidando com trabalhos delicados também pararam. Saul sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas se obrigou a não recuar. Afinal, Kelly estava bem na sua frente. Em vez disso, concentrou sua energia mental no feitiço Armadura da Alma, pronto para ativá-lo a qualquer momento. Sob o olhar atento de Saul, Kelly estendeu o mindinho e traçou um padrão complexo ao longo das linhas mágicas no domo alfa enfraquecido. A cúpula de vidro estremeceu assustadoramente, depois se estabilizou rapidamente e ficou vermelha. Vapor jorrava do topo, aparentemente parte de um processo de resfriamento. Kelly rapidamente puxou o dedo para trás e inverteu o copo que segurava, encaixando a boca precisamente no local onde seu mindinho havia parado. Naquele exato momento, uma pequena abertura apareceu na cúpula. Saul notou então que a boca do Becker não era plana. Quando pressionada contra a cúpula de vidro, ela se encaixava perfeitamente na curvatura da esfera. Embora inclinado, o fluido semelhante à cola dentro do recipiente escorria muito lentamente. Enquanto isso, Kelly moveu seu mindinho para outro lugar e começou a traçar novamente. Quando ela terminou, a pequena abertura fechou-se rapidamente. Kelly esperou mais alguns segundos, certificando-se de que não havia vazamentos antes de levantar o copo. Então ela ergueu o líquido aparentemente inalterado e deu de ombros para Saul. Não tem jeito, toxinas radioativas são muito complicadas de se trabalhar. Capítulo 400. Este é o adesivo otimizado? Saul pegou o copo que Kelly lhe entregou, abaixou a cabeça para dar uma olhada e disse: a cor é quase transparente, com um cheiro um pouco pungente. Sim, este adesivo, na verdade, contém muitos materiais especiais, incluindo o composto beta que acabamos de discutir, que são tóxicos. Portanto, ao usar o adesivo, ele causa uma dor significativa no corpo da alma. Se o corpo da alma resistir com muita violência, pode causar rupturas, danificando tanto a alma quanto o receptáculo. Kelly olhou fixamente para o Becker na mão de Saul, franzindo levemente a testa. Mas a maior parte da toxicidade interna não pode ser removida, ou, se removida, afetaria a aderência do adesivo. Então, agora, nossa direção de pesquisa é encontrar uma maneira de reduzir a dor que o adesivo otimizado causa ao corpo-alma, sem diminuir sua aderência. Ela observou Saul respirar fundo e disse: se conseguirmos fazer isso, poderemos passar para o teste final. O teste final seria quando Lady Yura subisse pessoalmente no palco. Se tivesse sucesso, o experimento de ressurreição que levou décadas seria finalmente declarado completo. Mesmo que não fosse perfeito, mesmo que envolvesse alguma distorção de conceitos, ainda assim libertaria a maioria das pessoas dentro da Torre do Mago. Olhando para os olhos brilhantes e expectantes de Kelly, Saul só conseguiu dizer um suave boa sorte antes de virar a cabeça, incapaz de suportar. À primeira vista, o experimento parecia próximo do fim, até mesmo os preparativos do próprio Saul para retardar a rejeição do vaso talvez nem fossem necessários. Mas Saul sabia que não seria tão simples. Se o experimento de ressurreição pudesse realmente terminar tão bem, então a massa cinzenta não deveria ter se tornado a sentença de morte do Sr. Byron. A partir desse experimento aparentemente estável e tranquilo, Saul sentiu uma leve e crescente inquietação.
A calma na superfície do mar era apenas uma ilusão. A tempestade poderia estar prestes a começar. Quando Saul se virou, ele estava de frente para outra estação experimental, e Kelly o seguiu. Achando que Saul estava curioso sobre o experimento, ela disse animadamente: tive uma pequena ideia, separar o corpo da alma e paralisar individualmente a consciência. Mas não sou exatamente especialista em almas. Ela deu um tapinha no ombro de Saul. É aí que você entra, garoto gênio. Não é de se espantar que você estivesse tão ansioso para me envolver no experimento. Você já tinha um trabalho garantido para mim. Saul bateu no nariz dela, mal-humorado. Kelly não demonstrou nenhum sinal de culpa. Pegou uma caneta da mesa, colocou-a na mão de Saul, que a apontava, e fechou o dedo dele em volta dela, fazendo segurar a caneta. Por favor, se você conseguir, eu até te faço uma surpresa. Estou cobrando isso de você. Saul riu baixinho, retirou a mão, sentou-se na estação experimental e começou a girar a caneta enquanto folheava as anotações anteriores de Kelly. Na verdade, o campo que Kelly estava tentando pesquisar era algo em que Saul já havia se aventurado e também havia feito algum progresso. No entanto, grande parte desse progresso foi graças ao Diário do Mago Morto. Assim, quando Saul viu o conceito de Kelly, ele imediatamente pensou nas páginas pretas representando os corpos das almas e como ele mesmo tinha que repor a energia da alma de cada corpo da alma. O conhecimento básico de todas as coisas também mencionou que a alma não era uma entidade única e completa. Ela poderia ser ainda mais dividida. No nível estrutural, uma alma pode se fragmentar em inúmeros pequenos fragmentos. No nível energético, após a energia da alma ser arrancada, um corpo-alma permanecia, e até mesmo o corpo-alma podia ser dividido ainda mais. Um único pensamento, uma única memória podia ser separado, mas um corpo-alma completo não poderia existir sozinho. Ele precisava do suporte da energia da alma para continuar operando. Entretanto, o conhecimento básico de todas as coisas apenas introduziu o básico, não abordou nenhuma aplicação prática. E apesar de ter lido muitos livros sobre estudos da alma, Saul não havia encontrado nenhum método para separar individualmente um corpo de alma. Somente o Diário do Mago Morto conseguiu isso. O corpo de consciência de uma alma pode existir na forma de páginas, transformando pensamentos caóticos em frases organizadas e claras. As páginas pretas também podiam integrar múltiplas almas fragmentadas, fundindo seus corpos de consciência em um só. Como as páginas pretas precisavam de reposição regular de energia da alma, Saul certa vez se perguntou se elas eram algo mais do que um simples corpo de alma, alguma forma especial de alma. Mas uma alma normal e completa não poderia simplesmente substituir toda a sua energia anímica, como uma transfusão de sangue de corpo inteiro. Portanto, as páginas pretas eram de fato uma forma especial de existência de um corpo-alma, um corpo que podia absorver energia externa. Em suma, quanto mais Saul aprendia, mais ele respeitava e temia o diário. De muitas maneiras, o diário era absurdamente poderoso além da razão. Assim como aqueles sistemas de dedos de ouro nos romances, você poderia usá-los, mas não teria ideia de quem os codificou ou por quais regras eles operavam. Saul parou de girar a caneta e olhou para Kelly. Você cuida da fórmula anestésica. Eu tentarei encontrar uma droga específica para corpos de alma. Anestésico, droga direcionada. Kelly repetiu os termos desconhecidos 2 vezes, então entendeu rapidamente o que ele queria dizer. Sem problemas, ela fez sinal de positivo para Saul. Saul desviou o olhar e por acaso avistou Billy, sentado sozinho e absorto em alguma coisa. Usando magia de transmissão, Saul perguntou a Kelly: lembro que a especialidade do Billy são toxinas da alma. Você não conversou sobre isso com ele? Ele lembrou que Billy tinha conexões com Lokai e Gero. Na última vez que Billy foi ameaçado por Eivor, ambos intervieram para ajudar a apaziguar a situação. Saul queria descobrir se Billy havia desempenhado algum papel nesse experimento de ressurreição. Kelly apoiou o cotovelo casualmente na mesa e respondeu por meio de magia de transmissão. Ele não está envolvido. Está perto de progredir. Desde que superou o progresso do mestre na pesquisa sobre toxinas da alma, ele quase não participa de nenhum dos experimentos organizados pelo mestre. Ele está totalmente focado em se preparar para seu avanço. Billy está prestes a avançar? Saul pensou que além dele mesmo, o aprendiz de terceira classe com maior probabilidade de avançar seria Eivor, mas agora parecia que mesmo entre os aprendizes de terceiro grau, assim como entre os de primeiro e segundo grau, o mais forte nem sempre era aquele que avançava primeiro. Pensando em Concha, Saul silenciosamente acrescentou para si mesmo: os mais fortes nem sempre avançavam. Deixando de lado o papel e a caneta, Saul caminhou em direção a Billy sob o olhar um pouco confuso de Kelly. Desde que saímos de Green Sail Town, não te vejo. Ouvi dizer que você ficou muito tempo sem voltar. Estava ferido quando saiu? Saul exibia um sorriso casual e educado. Billy não se levantou. Ele ergueu os olhos para encarar Saul, e a grande extensão de branco em seus olhos o fez parecer um tanto assustador. Ele estava ainda mais sombrio do que da última vez que se encontraram. Escapou com vida. Levei meio ano para me recuperar. Ele perguntou a Saul: e você? Não o vi sair pelo portão da cidade. Saul respondeu seriamente: a cidade tem 2 portas. Billy não acreditava que Saul tivesse fugido da mesma forma ferido, com o corpo e a alma danificados, mal conseguindo sair. Mas ele não tinha provas. Você encontrou Lady Yura quando saiu? Sim. Na verdade, devo isso à senhora Yura por ter conseguido sair. Por que ela estava lá?
Saul não havia levado a boneca de olhos vermelhos com ele em sua viagem para Grindsale Town, e ele agiu secretamente. Logicamente falando, Lady Yura não deveria saber para onde ele tinha ido. Não sei por que ela estava lá. Ela estava sozinha? Billy ficou em silêncio por alguns segundos. Se Lady Yura não lhe contou, não me cabe dizer. Saul ergueu as sobrancelhas levemente pensando. Agora você se lembra de manter o paradeiro dela em segredo? Superficialmente, Saul apenas assentiu. Entendi. Missão secreta, certo? Ele não esperava muito desde o começo. Saul olhou para os materiais dispostos à frente de Billy. Então não vou incomodá-lo. Boa sorte com seu progresso. Ele tinha acabado de se virar para sair quando a voz de Billy o alcançou novamente através da magia de transmissão. Saul, não se envolva demais em coisas demais. É desnecessário e perigoso.